Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um encontro para a gente falar sobre dinheiro. Eu estou aqui hoje no meio do Parque da Luz para trazer essa energia. Quem se permitir a parar um pouquinho para escutar o que eu tenho para trazer vai sentir essa energia, isso tudo que está emanando para vocês. E quando a gente fala de dinheiro, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Quando vocês começarem a perceber que tudo que nos cerca é prosperidade, que somos prósperos em abundância, a gente sai mais rápido do processo de escassez. Para quem não me conhece ainda, eu sou Vânia Bart, eu sou fotógrafa. Hoje eu faço retratos através de videochamadas. Eu utilizo ferramentas holísticas com o objetivo de ativar e potencializar o poder interior. E essas próximas 2 semanas eu estou com uma série no ar falando especificamente sobre dinheiro, que hoje é uma dor de muitas pessoas em função, né, do quadro que a gente está vivendo no Brasil, mundo afora, enfim, né? Então eu trago essa consciência do dinheiro para vocês. Como é que isso acontece? Diariamente, através de uma live. E esse material ele fica gravado, tá? Ele vai para as minhas redes sociais gravados e ele fica organizado, gravadinho também no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube Retrato Quântico. Então, se tu tá vendo isso agora, se tu acessou isso, se tu tá me acessando, não é por acaso, me escuta, porque isso é para ti, isso vai causar uma transformação na tua vida, se tu te permitir, porque a gente só se transforma se a gente se permite, tá? Não depende de nada externo, ninguém vai poder fazer por você, né? Então, se tu acessou, escutar e isso que eu for falar fizer sentido para ti, no meu canal do YouTube tem um conteúdo organizadinho, tá? Eu só peço para que, se faz sentido, vejam de maneira um pouco rápida, tá? Porque esse conteúdo ele vai sair do ar, porque ele vai se tornar um conteúdo, um curso pago, tá? Eu estou montando um curso de transformação, mas por enquanto está aberto, tá? Para que mais gente acesse e que faça e se isso faz sentido para ti, que isso reverbere na tua vida em forma de muita abundância. Hoje em específico nós vamos falar sobre como os nossos relacionamentos influenciam na nossa conta bancária. Nossa, eu tô aqui, eu tô sentada numa pedra, tá? Vocês conseguem enxergar que tem uma pedra. E meu celular tá apoiadinho aqui em outra pedra. Aqui em Floripa, hoje é início da primavera, dia 23 de setembro, só que amanheceu frio. Até tava vendo as notícias que na Serra nevou. E então eu tô aqui encasacadinha, tá? Mas tá um dia lindo, espetacular. Cheio dessa energia de abundância e prosperidade. Bem, dinheiro e relacionamentos. O que é que o dinheiro tem a ver com nossos relacionamentos? Tudo. Até porque tudo é relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre pensa primeiramente no nosso relacionamento amoroso, no nosso relacionamento de marido e mulher, né? Relacionamento dos filhos. Mas tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. E quando a gente não consegue se relacionar, é quando a gente bloqueia o fluxo do dinheiro. Porque o dinheiro sim é fluxo, e assim como relacionamentos são fluxos, né? Como relacionamento também é fluxo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é a consciência das emoções, tá? De como as emoções nos relacionamentos podem potencializar ou bloquear a tua conta bancária, ou, né, despencar. E eu vou dizer para vocês assim que o que eu trago aqui para vocês não é nada assim, eu vi, primeiro eu senti na pele, tá? Eu senti na pele tudo que eu trago aqui para vocês, eu vivi e fui buscar o porquê disso
acontecer comigo. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu durante a pandemia, um pouquinho antes, aí eu acessei uma falência financeira. E essa falência financeira, ela quase levou minha saúde pro buraco. E daí eu fui estudar para ver como é que eu consegui criar aquilo, né? Porque, de novo, o poder de criar é nosso. Se a gente entra numa escassez financeira, se nos falta dinheiro, e a falta de dinheiro, ela é igual a uma doença. Ela é uma doença, é a doença do bolso. Nós é que manifestamos isso, nós é que criamos isso. E muita gente, eu sei que já vai sair correndo, vai dizer, porque é muito mais fácil a gente culpar o outro, né? Culpar o externo, culpar, né, a crise no país, o preço das coisas, mas não, tudo está na gente, tudo está na gente. Então, eu também, quando me disseram isso, porque eu tinha uma empresa, eu levei alguns processos trabalhistas, né? Eu disse, mas como? Eu sempre fui uma boa patroa, sempre fui uma boa pessoa, nunca prejudiquei ninguém, sempre ajudei. Como é que isso foi acontecer comigo, né? A culpa não é minha, a culpa é das pessoas, né, que eu contratei, as pessoas são, né, não sei o quê. Não, a culpa é minha. A culpa não é culpa, na verdade não existe culpados ou culpa, né? A culpa é um julgamento que a gente faz, né? Mas eu digo assim, a responsabilidade foi minha, fui eu que criei. Então, no momento que a gente assume essa responsabilidade, a gente engorda a nossa conta bancária. A nossa conta bancária, ela começa a entrar no fluxo. Vamos ver se eu me faço entender. Hoje é muito mais fácil a gente culpar tudo em volta. Como a gente está falando de relacionamentos, vamos trazer isso para os nossos relacionamentos, tá? Um relacionamento de casal, tá? O primeiro entendimento é de que a pessoa que está com a gente, a pessoa a qual nos conectamos, a gente casou, né? Essa pessoa é a nossa maior fonte de evolução, ou melhor, a gente sempre fala assim, a gente precisa evoluir. Na verdade não, nós não precisamos evoluir, nós precisamos lembrar quem nós verdadeiramente somos. Então a pessoa que nós sintonizamos para estar ao nosso lado, ela é a fonte riquíssima da nossa prosperidade, é a fonte da onde a gente vai se encontrar. Por quê? A pessoa que está com a gente, ela está com a gente porque ela é igual a gente. A gente sintoniza aquilo que é igual. Não existe aquela, os opostos se atraem. Não, a gente atrai aquilo que a gente é. A gente atrai aquilo que a gente é. Tá? Então, assim, se eu sou uma pessoa nervosa, ansiosa, eu vou atrair sim, meu cônjuge, meu parceiro vai ser ansioso, nervoso, né? E daí, os dois nervosos, ansiosos, o que vai acontecer? Vão vir os conflitos, né? A gente vai começar né? E esses conflitos, quando a gente entende que esses conflitos, eles vêm para nos ajudar a crescer, daí a gente vira a chave, daí a gente acessa, daí a nossa conta bancária aumenta. Por quê, Vânia? Mas o que tem a ver conta bancária com os conflitos de casal? Tudo. O dinheiro, ele é uma energia. Tudo é energia. Tudo é energia. E a gente acessa as coisas de acordo com o que a gente vibra. Como assim, Vânia? O que é isso? Sim, vibra. O que define nossa vibração? As nossas emoções. A nossa vibração, ela é definida por aquilo que a gente sente. Então, se eu brigar com meu marido, se eu brigar com o Alex hoje e eu ficar com raiva dele, né? Extremamente irritada com ele, e aquilo eu não consegui dissipar isso, eu não consegui dissipar essa emoção e eu vou ficar ali reverberando, o que vai acontecer? Eu vou ficar numa emoção caída.
tudo que é emoção abaixo da coragem é emoção caída. Então, se eu brigo e fico numa emoção caída, eu dificilmente vou conseguir manifestar dinheiro. Porque o dinheiro, ele é uma emoção alta, ele está lá em cima. Porque assim, a raiva, o medo, angústia, as preocupações, elas estão todas aqui embaixo, são emoções de baixa vibração. Quando a gente vibra raiva, por exemplo, ou medo, a onda, porque assim, tudo sai da gente, a onda faz assim, ó, ela é pequenininha, sabe? Ela não... Mas quando a gente vibra aqui na alegria e o dinheiro, a abundância, ela vibra na alegria, certo? Ela é gigante, ela é bom. Por isso, quando a gente está feliz, quando a gente está vibrando na alegria, a gente sintoniza oportunidades, pessoas, porque a onda, ela é gigante, ela impacta, ela vai lá longe. E a onda caída, a onda do medo, da raiva, dos conflitos, ela é baixinha, ela é uma onda caída. Ela, por nome só, já se diz, ela é uma onda caída, ela é caída. Até as pessoas que estão em baixas vibrações, vibrando baixo, em sentimentos, né, caídos, elas mesmas já andam assim meio arcadas, né? Elas já andam olhando para baixo, né? Então, primeira coisa para sair, né, eu estou numa emoção de raiva, mas eu não consigo parar de sentir raiva do meu marido, por exemplo, né? Como sair disso? A primeira coisa, né, é ombros para trás, peito, olha para cima, né? Quando tu alinha, isso já muda a tua vibração, né? Outra coisa, vai no final do encontro, eu vou ensinar um exercício bem poderoso para justamente sair dessas emoções rapidinho, tá? Porque às vezes a gente fica uma manhã, um dia todo, às vezes a gente fica uma semana toda vibrando, né, numa emoção que a gente não consegue sair dali. Então, meu objetivo com essa série de ensinamentos sobre o dinheiro é justamente ensinar vocês a saírem das baixas vibrações, né, das frequências baixas, se elevar, acessar estados de vibração alta, e é onde está o dinheiro, né? No momento que a gente se eleva, no momento que a gente está feliz, no momento que a gente acessa a alegria sem causa, a gente começa a acessar as possibilidades. Sim, a gente acessa, a gente não atrai, tudo a gente sintoniza. A gente sempre sintoniza mais daquilo que a gente é. Mais daquilo que a gente é. Por isso que eu digo assim, a pessoa que está do nosso lado, nosso companheiro, nosso filho, tudo que nos cerca é mais daquilo que nós somos. Então, se eu enxergo alguma coisa no meu marido que me incomoda, tá nele? Tá nele. Mas principalmente está em mim. E por que está nele? Se é uma coisa que me incomoda, que me faz mal, que me machuca, está nele? Justamente está nele para que eu possa curar em mim. Então, no momento que eu olhar para ele, aquilo lá me incomodou, e no momento que a gente conseguir olhar, opa, me incomodou, me fez mal. Mas por que me fez mal? Se me incomodou é porque está em mim. E eu curar em mim, aí é que está o salto quântico. E aí que está o salto quântico para o dinheiro. Porque no momento que eu curo essa emoção, opa, curei, o que eu vou fazer? Eu vou me elevar. E no momento que eu me elevo, eu acesso a frequência da prosperidade. Lembra, a prosperidade está aqui em cima, dinheiro está aqui em cima, está junto com nossos sonhos, ir num restaurante sem precisar pagar, abrir um cardápio sem precisar se preocupar, né, em pagar a conta, viagens, comprar aquilo que eu quero, a roupa que eu quero, poder ajudar as pessoas que eu amo, poder viajar, poder fazer as coisas que eu quero com liberdade, sem precisar me preocupar. Isso tudo está aqui em cima, isso vibra alto. Então, e quando nós estamos vibrando medo, culpa, porque daí o que acontece quando eu brigo com meu marido, por exemplo, tá? Ele me fez uma coisa e me irritou, me machucou. O que me acontece? Eu vou, se eu ainda não olhei, se eu estou ali na preocupação, na angústia, na bagunça interna, se eu não olhar, o que vai acontecer? Ele vai brigar comigo, vai falar alguma coisa, me machuca, e aquilo vai ficar guardado, e eu vou continuar fazendo minhas coisas, só que fica ali vibrando, né? Eu continuo machucado, fica ali vibrando.
Só que se a gente não olha para isso com o tempo, essa vibração, ela acaba virando uma doença. E o dinheiro é uma doença também. Aliás, o dinheiro é uma bênção, tá? A falta do dinheiro, a falta dele é uma doença. Então, essas manifestações de escassez e de doença física são sim emoções guardadas, emoções que a gente não olha para elas. A gente sente, né? A gente não aprende, na verdade, a gente não aprende. E de novo, a gente não está aqui a passeio, gente. A gente está aqui nesse plano, a gente não está aqui a passeio. E agora, mais do que nunca, a gente precisa entender isso com muita rapidez. Nós estamos numa transição planetária. Quem não entender isso, até 2026, eu digo assim, até 2026 ainda é o tempo que a gente tem. Quem não entender isso, gente, a gente não precisa, assim, ó, não, a gente tem duas maneiras de aprender as coisas, ou pela dor ou pelo amor. Então a gente olhando para as nossas emoções, é a maneira que a gente tem de aprender pelo amor. Senão a gente vai ter que aprender pelo amor. E assim, eu estou justamente aqui para ensinar vocês a aprenderem pelo amor. Eu não quero que ninguém sofra. Eu quero justamente a escola onde eu estudo, ela vem para liberar a humanidade. Ela quer liberar a humanidade do sofrimento. Por quê? Porque quando a gente está em sofrimento, quando a gente está triste, quando a gente está em emoções baixas, não é só a gente que está se fazendo mal. Sim, quando a gente vibra numa emoção de raiva, tem um veneno circulando aqui na nossa corrente sanguínea. Só que isso não fica só na gente. Isso vai para as pessoas que nos cercam. E isso gera uma grande onda, isso vai mundo afora. E são esses sentimentos que hoje estão alimentando a guerra. Então, no momento que a gente olha para a gente, que a gente tem um olhar carinhoso, que a gente se cuida, que a gente se ama, olhar para nossas emoções é auto-amor. A gente entra num estado de frequência harmônica, além de melhorar nossa saúde, além de melhorar nosso bolso, a gente melhora todas as pessoas tudo que está à nossa volta, e isso sim impacta no mundo. Uma pessoa feliz, ela transforma o mundo. Uma pessoa saudável, feliz e próspera, ela transforma o mundo. E não é pelo dinheiro pelo dinheiro. Sim, o dinheiro, como eu disse, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro compra, o dinheiro nos dá liberdade. Mas assim, não é o dinheiro que nos dá a liberdade. A gente não pode vincular a liberdade ao dinheiro, porque daí a gente fica preso. A liberdade está em nós que a criamos. Porque assim, se eu vincular a liberdade ao dinheiro, vai acontecer de eu não ter dinheiro e eu me sentir presa. E não é assim, daí está errado. O entendimento é de que eu posso manifestar mais, que o poder é meu, desde que eu olhe, eu me ame, eu consiga relembrar quem eu sou em essência. A gente fala tanto, a gente precisa evoluir, não, a gente precisa lembrar quem somos em essência. E nós em essência, nós somos amor. E nós esquecemos disso. Então, como eu ia falando de relacionamentos, quando eu brigo com meu marido, ele me fala uma coisa que eu não gostei e eu não olhei para essa emoção, o que acontece? Ou eu brigo com ele, né? E depois que eu briguei, eu entro aonde? Eu entro num sentimento de culpa. Por quê? Porque de alguma forma eu amo ele, né? Foi ali no calor do momento, eu briguei e depois vem a culpa. E a culpa é um sentimento terrível, corrosivo. Por quê? Porque a culpa, ela acessa um sentimento chamado não merecimento. E isso tudo é inconsciente, gente. Se a gente não olha pra gente, se a gente não olha pra isso, isso passa batido e as coisas acontecem e a gente não sabe por quê. A gente acha, mas é culpa daquilo, é culpa do outro, é culpa dele. Não, é sempre conosco. Nunca é com o outro, tá sempre na gente. Sempre na gente. Eu ia dizendo, então, quando a gente acessa o não merecimento, e isso, de novo, isso é inconsciente, isso deriva do sentimento de culpa. Quando a gente acessa o não merecimento, a gente se fecha. A gente se fecha.
E quando a gente se fecha, daí a gente não permite que nada de bom chegue na gente. Inclusive o relacionamento, a gente não consegue nem se relacionar quando a gente se fecha. E a primeira coisa que a gente vê visivelmente é a questão da falta. Quando a gente se fecha, quando a gente acessa um não merecimento, na cabeça, eu não mereço, eu fiz uma coisa ruim, não mereço, a gente desmagnetiza. Sim, o nosso coração ele é magnético. Tá? Vibra, aqui é magnético. O nosso cérebro é elétrico, tá? O nosso cérebro tá mas o nosso coração é magnético. E justamente está aqui o nosso poder de sintonização, né? Nosso poder de... Então, quanto mais amor, quanto mais sentimentos elevados, mais magnética eu me torno. Vocês podem ver a mulher, quando ela se sente linda, poderosa. Isso é um exemplo, né? Bem chulo. A mulher, quando ela se sente linda, poderosa, o que acontece quando ela sai na rua? As pessoas começam a olhar, os homens começam a olhar, porque esse é o poder magnético. Ela tá se cuidando, ela tá se amando, né? Então é isso, né, que eu tô querendo fazer vocês crescerem, crescer em você o campo magnético, pro dinheiro aqui em específico. E em relação aos relacionamentos, o que a gente precisa entender? Que o outro que está aqui do nosso lado, repetindo, né? Ele é a nossa maior fonte de crescimento. Quando a gente consegue olhar para aquilo que nos incomoda nele e curar na gente. Então, se meu marido falou alguma coisa, eu não gostei, eu olhar, opa, por que isso me machucou? Que a tendência é revidar, mas por que isso está acontecendo? É olhar para o que está acontecendo. E não simplesmente conflitar, e daí vira, né? Daí você já sabe. O conflito, ele nos deixa caídos. Além de nos tomar muita energia, e essa energia é justamente isso. As emoções, elas nos tomam muita energia. Quando a gente entra em estados caídos, emoções caídas, a gente literalmente murcha. Tem horas que a gente não tem força para nada. Tem horas que a gente não quer nem sair da cama. E isso, com o passar do tempo, se isso for uma constante, a gente daqui a pouco vai estar desenvolvendo uma doença. E muita gente sofrendo com essa doença já, né? Você sabe que hoje a gente tem muita gente em depressão. Então meu convite é para que no seu relacionamento, seu filho, mas meu filho é terrível, meu filho me incomoda, meu filho não me obedece, meu filho agitado. É ele? Sim, é ele, né? Mas o que é que aquilo que te incomoda nele, onde é que está isso? Se está te incomodando, é em você que está agindo, então está em você. Outra coisa em relação a filho, tá? Uma coisa muito importante em relação a filho, relacionamento de pais e filhos. A gente precisa entender que o nosso filho, ele é 50%, a minha filha, vamos falar da minha filha Nicole, a minha filha, ela é 50% eu e 50% o pai dela. Claro, daí mais outras coisas que ela aprendeu, né? Depois, até os 7 anos ela não tem mente consciente ainda formada, então ela é eu e o pai dela. Então o que ela expressa ali até os 7 anos vem da onde? Então nossos filhos também são bênçãos na nossa vida, é onde a gente mais pode olhar e evoluir, ou melhor, a gente lembrar que a gente é em essência caminhar para o amor, para a abundância, para a prosperidade. Então nunca está no outro, sempre está na gente. Até ontem de noite no almoço a gente ia falando assim a Nick me contando de um colega dela, né, falando, porque o fulano falou que o fulano é isso, aquilo. Aí eu disse, filha, tá, mas ele tem um amigo, né? Ele tá falando mal do outro colega. Né? Pedro tava falando do colega, tava falando mal do colega pra Nicole. Daí eu disse, mas filha, será que o fulano fez tudo isso mesmo?
É uma coisa bem interessante assim, ó, sempre que a gente fala do outro, se vocês começarem a perceber, se a gente se magoa com alguma coisa, a gente vai falar, emitir nossa opinião a respeito do outro, essa opinião ela é carregada de crenças nossas, do que está dentro da gente. Então, quando alguém fala mal de outra pessoa, na verdade ela nunca vai estar falando mal da outra pessoa, está emitindo o que ela é. Comece a cuidar isso. Assim como fala bem também, quando a pessoa fala da outra pessoa, meu Deus, aquela fala bem da outra, hoje a pessoa estava linda, estava vestida elegante, isso está nela também. Comece a prestar atenção nas pessoas que falam bem. As pessoas que falam bem, elas são puras. E as pessoas, elas já estão mais... E as pessoas que falam muito mal, que criticam, que julgam, elas estão muito atrasadas ainda em relação a essa lembrança de quem são. Porque elas estão emitindo as suas próprias... Tudo que a gente fala do outro, nunca é do outro, é da gente. E essa é a grande primeira virada de chave, prestar atenção nisso. Quando eu acessei isso, meu Deus, que vergonha, daí eu comecei a me curar. É uma cura, gente, é uma cura. Que assim, ó, as doenças, e de novo, a escassez financeira, a falta de dinheiro, a doença do bolso, é uma doença também. E ela se manifesta, nunca é para nos matar. Aliás, nenhuma doença ela se manifesta para nos matar. É sempre para nos curar. Sempre para nos curar. Desde que a gente olhe para o amor, olhar pra gente. Porque a doença vem de tanto a gente maltratar, nosso corpo de tanto maltratar, de tanta emoção, de tanto maltratar. Daqui a pouco nós ficamos, eu tô aqui, diz nosso corpo. E esse tô aqui é em forma de uma doença, para você olhar para isso. E tem muita gente que não olha, né? Continua, né? Então, eu tô aqui justamente para trazer esse chamado para que vocês olhem para vocês. Isso chama-se auto-amor, autocuidado. Olhar para as emoções. E sim, são nossas emoções que desencadeiam as nossas doenças e inclusive nossas doenças de bolso. Ainda falando sobre relacionamentos. Vocês entenderam que quando se trata de um filho, e isso é uma coisa maravilhosa. Quando se trata de um filho, quando a gente cura alguma coisa na gente, a gente cura nele, porque é 50% a gente. Então, mais um motivo para vocês olharem para vocês. O grande motivo aqui a gente está olhando, a gente está falando de dinheiro, né? A gente quer mais. A gente quer realizar nossos sonhos, né? Mas isso vale para tudo, gente. Vale para tudo. Esse olhar para dentro vale para tudo. Vamos agora ir para relacionamentos de namoro, namorados, ficantes, né? Eu quero trazer um pouco dessa consciência também, até em função essa orientação vem para os adolescentes, né? Que o que a gente vê hoje, não só adolescente, a gente vê muito adulto também perdido na questão energética do relacionamento. Eu falei para vocês que tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Se, digamos, eu solteira, vou para uma balada, né? E lá, e eu tô bem, né? Tô bem energeticamente, tô bem financeiramente. E supondo, né, que eu fosse solteira. E lá eu conheço uma pessoa atraente, né? Eu conheço uma pessoa atraente, a pessoa é razoavelmente bem vestida. Só que, claro, hoje em dia isso já não aconteceria mais comigo, porque hoje eu já consigo identificar a energia das pessoas. Quando uma pessoa chega perto de mim, eu já sinto a vibração. Só que assim, eu estudei para isso, tá? Eu fui buscar. Diga-se de passagem, eu estudei muito para isso. Então hoje eu já consigo sentir. Hoje a energia da pessoa chega primeiro. Eu já consigo sentir a energia da pessoa. Mas se fosse se fosse há um tempo atrás, uma pessoa comum que não acessou ainda
essa consciência, ela vai na balada, né? Vê um cara lá lindo, maravilhoso, né? E todo cheiroso, bem vestido. E ela, né? E os dois se atraem, porque tem energia yin e yang, né? A energia sexual, elas se atraem e vão dançar e ficam, né? Só que aquele cara lá, vamos supor, a Vânia super bem elevada, vibrando sim numa consciência de abundância, prosperidade. Só que o cara lá, ele estava ali bebendo ali, tava feliz, bebendo, mas o cara já diagnosticado depressão, já com um financeiro todo detonado, cheio de dívidas, né? E eu me relacionei, mas eu sou próspera, né, vibração, eu me relaciono sexualmente com essa pessoa. O que acontece? Quem é leigo vai dizer nada, né? Não se satisfez nada. Mas aí que tá, tudo é energia. Você vai uma troca sexual, a gente absorve a energia do outro. Então, toda aquela carga energética do outro vai ficar contigo, vai ficar grudada em você. Por pelo menos 90 dias. 90 dias é o tempo que demora para limpar essa energia. Tá? Então, a orientação para essa gurizada, para muitos adultos também, que não tem esse conhecimento ainda, porque assim, hoje o grande medo de uma relação, né, de se relacionar AIDS, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, isso é o de menos, sabe? Isso é o físico, isso é tangível, isso que a gente enxerga. Mas a gente precisa estar muito alerta para a energia que aquela pessoa carrega. Então daqui a pouco tu tem um filho, uma filha saudável, feliz, e essa filha vai para uma balada, não tem essa informação energética, se envolve com uma pessoa depressiva, ansiosa, depressiva, cheia de problemas, isso vai ficar grudado nela. Daí tua filha chega em casa, no outro dia, no domingo, tá triste, tua filha que é feliz, tá triste, e mas deve estar na TPM, alguma coisinha, e a gente não entende. Então comecem a se ligar nessas coisinhas, né? E quem está solteiro aí, quando for sair, quem quer ter dinheiro, né? Quem quer acessar esse fluxo do dinheiro, meu conselho é que quando for conhecer alguém, muitas vezes o externo, o físico, não fala por si. A gente está muito acostumado a olhar, né, só a aparência. Comecem a perguntar para o coração de vocês. Comecem a prestar mais atenção no que vocês sentem. E comecem a confiar na intuição. A intuição das pessoas, ela em função de tudo que está acontecendo, ela está começando a aflorar. Só que assim, as pessoas precisam prestar atenção nisso. A gente precisa se conectar com a gente. Que daí a gente vai começar a fazer melhores escolhas. Porque se você tá numa crescente, né? Tá se cuidando, tá se amando, fazendo exercício, é uma pessoa, né, íntegra, bem feliz, e daqui a pouco você conhece alguém ali no impulso, tem um relacionamento sexual com uma pessoa que tá numa outra vibração, uma vibração caída, são 90 dias que você cai também. Não acredito nisso. Isso é só um conselho para que a gente possa, principalmente, orientar nossos adolescentes, tá? E a questão da concepção é uma questão, sim, precisa, né, de atenção, a questão das doenças, sim, das doenças sexualmente transmissíveis, sim, mas principalmente a questão energética, né? Nós queremos nossos filhos felizes, né? A questão do relacionamento, agora eu quero falar um pouco sobre traição. A traição, se vocês não sabem, ela simplesmente estraçalha a conta bancária. Vai dizer, bem capaz, velho, eu conheço fulano, trai a mulher e tá bem de vida. Ok. Só que essa conta sempre vem, tá, gente? Não assim,
olhem para si. Não se comparem com o outro, não julguem. Sempre, as leis universais, elas estão com a gente. E não existe crime perfeito, tá? Tudo vibra. Vocês acham que um cara que roubou... Ontem alguém me falou no meu Instagram, mas fulano roubou, um político roubou, não sei o que, tá feliz da vida, viajando pro exterior cheio da grana, né? E daí? E eu sou honesto, não sei o que, tô passando perrengue. Gente, assim, ó, pode até roubar, fazer fortuna, só que essa conta sempre vem, tá? Não existe crime perfeito, isso vibra dentro dele. E de verdade, assim, a maior riqueza que a gente pode ter é saúde, tá? Então vamos olhar pra gente, vamos cuidar da gente, vamos cuidar da nossa conta bancária. Não vamos se comparar, não vamos julgar. O outro é o outro. E se aquilo lá tá te causando algum desconforto, olha por que isso tá... Onde é que isso está mexendo com o que está dentro de você? Mas eu ia falando de traição. Por que a traição, ela estraçalha, ela acaba com a conta bancária? De novo, entrando na questão das emoções, né? A gente fala muito aqui de perdão, de amor, de compaixão. Daí diz assim, mas Vânia, se meu marido, meu namorado me trai, eu preciso perdoar? É isso que tu quer dizer? Sim e não. Primeiro, não. Não, porque se tu perdoar ele, ambos não vão crescer. Ambos vão continuar estagnados. Por quê? Se tu aceita uma traição, tu tá te colocando abaixo do cocô do cachorro, né? Pra começar por aí, tu não tá te valorizando, tu não tá te amando, tu tá aceitando. Porque o que é uma traição? Além de que o cara vai lá, trai, né? Se envolve com outra pessoa, vem pra casa com toda aquela energia daquela outra pessoa. Lembra que eu acabei de falar de energia? E pensa se isso foi com uma garota de programa. Vocês já pensaram? Se o cara vai lá, se envolve com uma garota de programa? A garota de programa, quem é que vai na garota de programa? Várias. Então aquilo lá é um entrelaçamento de energia. E quem vai ali é porque não cresceu ainda, tá lá no chakra base. Que o único prazer que encontra é nas partes baixas. Não tem prazer na vida, o prazer é só no, né? Então pensa. Se é com uma garota de programa, pior ainda, porque tem todo o entrelaçamento, aquela mulher lá, ela transou com vários, né? E traz isso pra casa, e traz isso pra ti, e tu aceita isso. Que uma coisa é não saber, né? Daqui a pouco tu te envolve e não sabe, né? Daqui a pouco tá caída, tá desenvolvendo, tá triste e não sabe por quê, né? Uma coisa é não saber. Só que, de novo, presta atenção na intuição. Na intuição, se vocês começarem a confiar em vocês, a confiar na intuição, a intuição sempre vai... o pip vai ligar, tá? Então, não se perdoa uma traição. Primeiro porque tu tá te destruindo. E tu te destruindo, aceitando tudo isso, tu automaticamente destrói tua conta bancária, porque você vai entrar em sentimentos de tristeza, realmente de sentimentos muito baixos, né? Mesmo que tu tente perdoar, vai ser bem difícil. Então, primeiro, não perdoa, até porque se tu perdoar, ele também não vai aprender, tu vai dilacerar com a conta bancária dele também. Porque se tu perdoa a traição dele, ele não vai aprender e ele vai continuar, porque assim, traiu, ele vai sim se sentir culpado. Se ele está contigo, ele vai se sentir culpado. E lembra que eu falei para onde é que a culpa nos leva? A culpa, ela sempre nos leva para o não merecimento. E o não merecimento, isso é um sentimento inconsciente, ele nos fecha para tudo. Não chega dinheiro. Aliás, até chega, gente, até chega, mas só para pagar as contas e com muito esforço. Então você não deve perdoar. E sim, você deve perdoar, né? Porque se isso aconteceu, tá nele, ele é mau caráter,
Sim, mas está em você. Você que sintonizou ele. Você que sintonizou isso. Então está em você. Então olha, por que será que ele foi, né? Mas ele é infantil, ele é não sei o quê. Mas você sintonizou ele, então está em você. Então olha para você o quanto será que você estava enleiada, emaranhada com o seu passado, com os seus conflitos, com as suas emoções, com as suas tristezas, suas mágoas, e daqui a pouco não conseguiu nem estar disponível para ele. Porque é muito fácil a gente culpar quando alguém trai, culpar o outro. Mas por que aconteceu? Não é culpa do outro. Um casal é os dois. Aliás, não existe culpa. Culpa é um julgamento. É algo nos dois que precisa ser curado. Então, sim, aconteceu uma traição. Se foi assim, foi. Daqui a pouco se separa, vai cada um para um lado, cada um cresce, né? Porque daí aquela pessoa já cumpriu a missão dela na tua vida. Ou daqui a pouco vocês olham, mas por que aconteceu isso? Onde é que eu falhei? Daí sim, se perdoa. E o perdoar não quer dizer aceitar. O perdoar é tirar, é sair das emoções caídas. Porque a falta de perdão é o pior veneno que a gente pode estar ingerindo. E nunca é pro outro. Porque quando a gente diz assim, eu não te perdoo, parece que está chegando no outro, né? Parece que está chegando no outro. Só que a nossa energia, ela faz assim, ela vai e volta. É uma elipse, tá? Enquanto está sentindo mágoa, raiva do outro, isso não chega no outro. Isso faz assim. É sempre para você. Então, quando tu não perdoa o outro, é você que está tomando o veneno. Porque é para você que está vindo a emoção. Quem é que está sentindo? Você. Tá, Vânia, mas e como é que faz para sair disso então? Eu tô emaranhada, né? Como faz para sair disso? Como faz para sair de uma emoção de mágoa, de culpa? Gente, não é fácil, tá? É um eterno orar e vigiar. O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, a ferramenta que eu vou ensinar aqui para vocês hoje chama-se mente serena. Só que não adianta praticar hoje, vocês já vão sentir os efeitos dela, mas não adianta praticar hoje e depois nunca mais, tá? Precisa virar um hábito, e com esse hábito vocês vão começar a perceber que a intuição de vocês vai começar a aflorar. Que dentro daquilo magnético de vocês vai começar a aflorar alegria sem causa. E essa alegria sem causa é o grande atrator de dinheiro. A gente sempre diz assim, dinheiro traz felicidade. Não, é a felicidade que traz dinheiro. Não quer dizer que se eu estiver infeliz, triste, magoada, doente, não quer dizer que eu não manifeste dinheiro. Sim, de novo, eu vou trabalhar, vou criar, né? Vou manifestar. Mas de novo, é com muito esforço e só para pagar as contas. E se a gente continuar nisso, daqui a pouco a gente vai desenvolver uma doença. Tá? Então o caminho aqui é para que a gente aprenda pelo amor. É isso que eu venho ensinar para vocês, para que a gente aprenda pelo amor. Como a única forma que a gente tem de elevar a nossa frequência emocional, ir para vibrar alto em emoções de coragem, paz, harmonia, felicidade, benevolência, iluminação, tá lá em cima, é a gente acalmando a nossa mente. Porque tá tudo aqui. Lembra que eu falei assim, o coração é nosso magnético, mas da onde as coisas surgem é daqui, do nosso elétrico, nosso cérebro elétrico. Então a gente precisa acalmar aqui, fazer uma frequência harmônica para a gente conseguir acessar aqui. E aí tá tudo dentro, gente, não é nada fora. E no momento que a gente consegue isso, a gente recupera o nosso poder. E não só financeiro, tá? É para tudo na vida. No momento que a gente entra nessa frequência harmônica, a gente começa a emanar alegria sem causa, felicidade, que já não vibra mais aqui a mágoa, a dor, o sofrimento. Quando a gente sai daqui e vem para cá, a gente se sintoniza
com a energia do dinheiro. E daí sai de perto, que ninguém mais segura. E de novo, não depende de nada externo, só da gente. E é isso que eu venho ensinar para vocês. A meditação essa que eu vou ensinar para vocês chama-se Mente Serena. Ela vem da Índia, tá? Eu aprendi com meus professores indianos, Sri Krishnadi, Sri Prithadi. Eu disse para vocês que eu, em meio ao meu caos, eu fui estudar para tentar entender por que tudo estava acontecendo comigo do jeito que estava acontecendo. E, gente, eu acessei tanta coisa. E assim, ó, o que eu trago aqui para vocês, muitas coisas, eu ainda estou acessando. Tá? Então, quando eu não tenho nada para. Quando eu venho aqui, eu me coloquei à disposição de algo maior para trazer consciência. E eu não tenho nada preparado aqui. Simplesmente vem. Então, tem dias que eu preciso assistir o que eu falei para aprender. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo muito precioso. Então, eu peço para que, se vocês tiverem, se isso faz sentido, se permitam escutar. Tem esse programa, ele vem acontecendo desde segunda-feira. Eu subo, gravo, distribuo nas minhas redes sociais e deixo tudo gravadinho no meu YouTube. Meu YouTube chama-se Retrato Quântico. Então, se tu viu isso aqui, mas quero mais, vai lá no YouTube que está organizadinho lá a saga sobre como acalmar a mente para acessar mais dinheiro. A importância disso. A importância de resgatar esse nosso superpoder. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer a mente serena. E convido para que vocês a tornem hábito, porque assim, ó, essa questão de elevar nossa frequência vibracional, isso não é uma coisa, não é uma mágica, isso não acontece num passe de mágica, isso é uma construção. Isso precisa virar hábito, igual malhar um músculo na academia, tá? Não adianta tu ir na academia, malhar a barriga, a barriguinha tá... barriga malhadinha. Não adianta ir um dia na academia e dois não, precisa virar uma constância. E já é cientificamente comprovado que tudo aquilo que a gente repete por 21 dias seguidos vira hábito. Então eu te convido para praticar o que eu vou te ensinar agora por pelo menos 21 dias. E se você fizer isso, você vai sim colher benefícios gigantes. E você vai perceber que lá pelo 15º você vai começar a fazer e já vai, o teu corpo vai identificar que você está fazendo e já automaticamente. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma ferramenta que ela explicando por cima assim, ó, ela vai tirar a atenção de um órgão que a gente tem um órgão aqui no cérebro chamado amígdala cerebral. É uma bolinha, imagine uma bolinha. E essa bolinha, quando a gente está em emoções de raiva, mágoa, preocupações, angústia, tristeza, ansiedade, depressão, essa bolinha, ela incha. E quando essa bolinha incha, ela não permite que o nosso corpo libere hormônios do bem-estar. Ela tranca os hormônios do bem-estar, não consegue liberar hormônios do bem-estar. Tu começa a liberar só cortisol. O que é cortisol, Vânia? Cortisol é o hormônio do estresse. Então, se tu está preocupado na angústia, na mágoa, na dor, no sofrimento, tu está liberando só cortisol, 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 cortisol. E esse cortisol está girando no teu corpo, na tua corrente sanguínea. E tu tá estressado, né? Não consegue, tá sempre no... Só que de tanto cortisol, daqui a pouco tu manifesta uma doença. Tu não está olhando, tu não está te cuidando. O estresse é falta de cuidado, autocuidado. Não é o externo que nos estressa, é a gente, é sempre na gente, tá? Então, essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês, ela vai fazer com que a bolinha, a amígdala cerebral, volte para o seu estado normal e você passe a liberar hormônios do prazer, oxitocina, adrenalina, hormônios da saúde, hormônios do dinheiro, porque quando a gente está liberando hormônios de bem-estar, hormônios da alegria, lembra? A gente eleva, a gente está aqui embaixo, a gente eleva e chega aqui onde está o dinheiro, as possibilidades, os nossos sonhos. Certo?
Bora praticar então? Eu vou ensinar vocês então. A mente serena é assim, ó. A gente precisa parar. Se a gente está se sentindo angustiado, a orientação é que se faça pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia, de noite, de preferência, porque daí de noite a gente vai dormir, né? E de noite é que a oficina do diabo funciona mais, né? A gente deita na cama e daí começam a vir aqueles pensamentos, e daí tu não dorme, né? Tu não consegue, tu entra num processo de... Sabe quando deita na cama e fica ali se rolando e não consegue dormir? Pois é, isso é terrível. Porque além de você não estar conseguindo entrar no sono regenerador, regenerar tuas células, né? Fazer uma renovação, que é durante o sono que a gente faz toda a renovação do nosso organismo. É terrível porque tu baixa mais ainda a tua vibração. Então quando tu faz essa ferramenta e tu consegue fazer com que a amígdala cerebral volte ao normal e tu começa a liberar hormônios do prazer, daí antes de tu dormir, tu vai pensar no quê? Tu vai começar a pensar nos teus sonhos, naquilo que tu quer, nas coisas boas que tu quer alcançar. E tudo aquilo que a gente pensa antes de dormir, isso fica no nosso cérebro a noite toda, fica ali reverberando. E como eu disse, tudo é energia. O que vai acontecer com o decorrer de tanto você reverberar sempre a mesma coisa? Você vai sintonizar. E quando a gente fica reverberando coisas ruins, principalmente antes de dormir, já viram, né? Então, antes de dormir, ela é bem interessante de ser feita. Ela é interessante de ser feita pela manhã também, do jeito que o dia começa, o dia perpetua, né? Porque já começa derramando hormônios do bem-estar, né, de manhã cedo. E sempre que alguma coisa estiver te machucando, ai, me magoei, ai, mas tá forte, a angústia não sai, não consigo sair, ou muita ansiedade, né? Porque assim, a ansiedade sempre vai ter ansiedade, né? Mas a ansiedade exagerada, para e faz. Não quer dizer que a gente praticando mente serena, não quer dizer que a gente nunca mais vai sentir, que a gente vai ficar sempre, good vibes, namastê sempre, não. A gente vai estar sempre sentindo, tá? Nossa vida é um eterno, né? A vida é isso, né? A vida é o fluxo, tudo acontece. Mas vai acontecer que a gente vai começar a olhar com outros olhos. A gente vai começar, a nossa intuição vai ficar mais aflorada. As nossas lentes vão mudar. A gente vai começar a enxergar as coisas diferentes. No momento que a gente começar a enxergar as coisas diferentes, no amor, a gente se eleva. E a nossa onda nossa frequência ela fica enorme. Melhora nossa saúde, nossos relacionamentos, melhora nossa conta bancária e principalmente nós mais ricos, felizes, saudáveis e abundantes, nós contribuímos com o mundo, nossa vibração. Certo? Então assim, ó, sentiu? A gente para, a gente sente o que a gente está sentindo, a gente olha para o que a gente está sentindo, porque muitas vezes tudo que a gente faz é inventar de fazer um monte de coisa e menos olhar para o que a gente está sentindo. Então, a gente, peraí, só um pouquinho, o que eu estou sentindo? Ai, eu estou sentindo medo. Ai, medo de não vir dinheiro para pagar aquela coisa. Medo. Ai, estou sentindo medo. Sentiu. Olhou, é medo. De onde é que está vindo esse medo? Olha para esse sentimento, sente. Meu mestre Bhagavan diz que ver é ser livre. Quando a gente olha para alguma coisa, aquilo se dissolve. Então sentiu, parou, sentiu. Daí a gente vai tomar 3 respirações profundas. Essa respiração profunda ela é assim, ó, a gente vai... bem profundo mesmo. A gente vai puxar o ar e soltar o ar. E quando for soltar o ar, a expiração, ela vai ser o dobro do tempo da inspiração. Bem assim, ó. Ouçam o som que está fazendo essa respiração. Se for contar, conta. Tipo, 1, 2, 3 para inspirar e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para soltar o ar. Mas sempre a expiração o dobro da inspiração. 3 vezes, tá? 3 inspirações, 3 respirações dessa forma, tá? Sempre cuidando para que a expiração seja o dobro da inspiração. Fez isso,
você vai fechar os olhos, vai colocar as mãos, pode colocar as mãos no coração, ou pode colocar as mãos em cima das pernas, com as palmas das mãos voltadas para cima, de preferência sempre com a coluna reta, tá? Quando vocês forem fazer isso, senta numa cadeira, sempre com a coluna reta, ou se quiser fazer de pé também pode, sempre com a coluna reta, tá? Porque a coluna reta vocês estão se abrindo, os chakras estão ficando alinhados, não precisa entender o que é, só tá? Se vocês ficar assim, vocês já vão ver que tudo vai fluir mais, né? Vão fechar os olhos. E vocês vão imaginar uma luz, uma bola de luz, uma chama, uma bola de luz sair do coração de vocês, com os olhos fechados, tá? Com os olhos da alma, vocês vão imaginar isso. E vocês vão imaginar que essa bola de luz vai sair do coração de vocês, e essa bola de luz vai vir e vai ficar paradinha aqui na frente, a uns 20 centímetros da tua pineal, aqui no meio da testa. Essa luz ela vai ficar paradinha na frente da tua testa. Você vai ficar enxergando isso com os olhos da alma, com os olhos fechados. E se você vai ficar olhando para essa chama, para essa luz, a cor que ela vier, de preferência branca, imagina uma luz branca, bem branca aqui, uma chama, uma luzinha, e você vai ficar olhando para ela com os olhos fechados. Eu preciso que vocês fiquem olhando para essa chama por pelo menos 30 segundos. Quanto mais vocês conseguirem, melhor, mas pelo menos 30 segundos para a meditação fazer efeito. Você vai ficar olhando para essa chama, olha para ela. Se vier um pensamento, deixa aí, olha, fixa teu olhar nela, concentra na luz, fica olhando para essa luzinha. Passados os 30 segundos ou mais, você vai levar essa chama, com os olhos da alma, com os olhos fechados, para o meio da sua cabeça. E vai circular ela no sentido horário, vai circular ela no sentido anti-horário. E feito isso, você vai abrir os olhos, voltar para aqui agora, voltar para onde você está, e vai sempre voltar unindo as mãos na frente do peito, fazendo isso aqui. Quando você une as mãos na frente do peito, isso aqui é muito poderoso, você está unindo o cérebro direito com o esquerdo. Une as mãos na frente do peito em forma de oração e volta sempre com um grande sorriso. Um grande sorriso. Mesmo que esteja tudo um caos, você sempre vai voltar com um grande sorriso. Por quê? Porque quando você volta com um grande sorriso, você está dando um comando para todas as suas células de que está tudo bem. E lembra que eu disse que o poder é teu? O que tu determina acontece? Se você volta com um grande sorriso, dizendo que está tudo bem, é assim que vai ficar. Por que ficar olhando para a luzinha aqui na frente com os olhos fechados? Enquanto você está fazendo isso, você está tirando a atenção da amígdala cerebral. E ela está voltando para o seu estado normal. Entenderam? Só fácil, não precisa entender. Não precisa entender, tá? Precisa sentir. Não é nada intelectual. É sentimento. E é o sentimento que manifesta tudo que está aqui fora. Gente, até amanhã.